peço, Pai. Fala conosco, Pai, por meio da palavra, Senhor, é o que eu te peço. Amém. Graça e paz, meus queridos. Pode sentar, amados. E essa música, Tu não me deixarás, se faz verdade, né, amados? Porque o Senhor já provou que Ele não nos deixa. Quando Ele veio a essa terra e morreu numa cruz por nós. Essa é a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Ele veio a essa terra, morreu por mim e por você. E isso prova que Ele não nos deixa e Ele não nos deixará jamais. Outra prova disso, queridos, Deus é um Deus tão maravilhoso e bondoso que Ele disse para nós em João 14: eu vou preparar morada para vocês, mas deixarei um consolador. E não somente deixarei um consolador, como eu também voltarei para buscá-los. Que beleza, né, meus irmãos? Que maravilha! Como é maravilhoso contemplar essa bondade e essa misericórdia de Deus. Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz você que está em casa nos assistindo. Que neste momento o Senhor seja glorificado em nossas vidas, né? Como a gente sempre diz, o culto, nós estamos aqui não é para cultuar a nós mesmos, mas para cultuar o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre a beleza de poder cultuá-lo, mas também a seriedade e, vamos dizer, a responsabilidade que nós temos também em cultuá-los, né? Abre a tua Bíblia, por favor, queridos. Hoje de manhã eu até disse isso. Esse texto é um texto que eu já queria compartilhar com a igreja há muito tempo, mas não tinha tido oportunidade ainda, porque a gente estava trabalhando em algumas séries. E hoje Deus me deu essa graça de poder compartilhar com vocês o texto de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Meus irmãos, eu estudando esse texto, eu percebi de forma bem clara como o contexto de Malaquias tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia então, Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Todos encontraram, amados? Vocês que estão em casa também, abram as suas Bíblias aí, seu aplicativo, né? Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, amados: o filho honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que temos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? Será favorável? Diz o Senhor dos exércitos, versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós
o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, ao Senhor dos Exércitos, vós que ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isto das vossas mãos? Que tendo um animal sido sadio ao seu rebanho, promete oferecer ao Senhor, mas oferece um defeituoso? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Feche os seus olhos aí em casa também, gostaria de orar agora, pedindo para que o Senhor venha falar aos nossos corações, aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento na Tua presença, obrigado porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cultuá-lo, obrigado porque nós temos visto a boa mão do Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fica conosco em nome de Jesus, que saiamos daqui diferentes de como entramos, meu Pai. Que a Tua palavra venha fazer morada em nós e fazer diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse no começo, cultuar o Senhor é uma maravilha, né? Cultuar o Senhor é um privilégio. Cultuar o Senhor é algo tão sublime que nós não somos dignos disso, mas Ele concede essa graça a nós. Durante esse tempo, meus irmãos, que nós tivemos com as portas fechadas, né? Mas cultuando via internet, via as redes sociais, até comentei isso pela manhã, que quando nós entrávamos aqui na igreja para fazer os cultos virtuais, e nós olhávamos para esse banco, creio que o pastor Giovanni tem esse mesmo sentimento, e a gente olhava para esses bancos vazios, o nosso coração, ele apertava de dor. Porque culto é isso aqui, meus irmãos. Culto é a congregação reunida. Culto é a congregação junta. Culto não faz sentido se for sozinho. O culto é a congregação toda junta, louvando e glorificando a Deus, que nós chamamos de culto público. Mas eu quero perguntar para vocês, você sentiu falta de cultuar a Deus junto com os irmãos durante esse tempo em casa? Eu percebi a seriedade disso, meus irmãos, e o quanto vir para a igreja era importante para mim durante esse tempo. Como eu percebi que todo esse ritual que nós temos de nos arrumar para vir para o culto é tão importante para mim e eu tinha me esquecido disso. Hoje eu percebo a importância que nós temos de cultuar a Deus e nós esquecemos. Essa pandemia, esse tempo que nós temos vivido, vai revelar algumas coisas em algumas pessoas. Se de fato ela ama estar no meio da congregação, se de fato ela serve o Senhor ou ela serve a ela mesma. Esse tempo irá revelar quem de fato nós somos. Parker, inclusive J. Parker morreu essa semana, um grande teólogo, ele diz que é nas batalhas, é nas dificuldades que a nossa fé, ela amadurece. Ele diz que é no tempo de dificuldades que nós crescemos espiritualmente. É em tempos de dificuldade, meus irmãos, que nós rompemos. É em tempos de batalhas, é em tempos de labutas, é em tempos de guerras que nós amadurecemos e a nossa fé aumenta. Interessante esse contexto de Malaquias, porque é muito parecido com o nosso. O povo tinha passado um tempo sem cultuar a Deus, e eles voltam agora. O texto que nós lemos está falando de um culto no templo, está falando de um culto restrito entre as quatro paredes, mas eu quero ir além. Eu quero falar da nossa vida como um culto. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer assim: eu suplico a vocês que vocês ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Racional por quê? Eu sei quem eu era antes de conhecer a Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei o que é o sacrifício que me trouxe redenção, que me trouxe justificação, que me trouxe salvação.
Aquilo que também o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, no versículo 1, que mediante Cristo nós temos paz com Deus agora. É por meio da fé, por meio da justificação, que agora nós temos paz com Deus. Esse culto racional que Paulo está falando, Paulo agora ele amplifica o culto. Ele fala, a sua vida é um culto, a minha vida é um culto. Eu vivo, eu sou um culto ambulante, por isso que Paulo fala, ofereça a sua vida, ofereça o seu corpo, porque ele é o culto agora. Não está restrito simplesmente a 4 paredes mais. O culto é diário agora. Eu não posso vestir uma capa para vir para a igreja, né? Eu coloco uma máscara para vir para a igreja, a gente veste uma roupa bonita, né? Roupa de ver Deus. E em outros ambientes nós somos outras pessoas. Não, o que eu sou aqui, eu sou no meu trabalho, eu sou na minha família, eu sou em casa, eu sou na rua, eu sou em todos os lugares. Porque a minha vida é um culto. O contexto de Malaquias, como eu disse para vocês, é um contexto bastante parecido com o nosso. A gente está falando do último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, Deus ele se cala. Durante 400 anos, Deus fica sem falar com o povo, até chegar João Batista, o último dos profetas, o último profeta, na verdade, abre o caminho para Jesus. Mas nesse inteirinho, Deus fica sem falar com o povo. Deus ele se cala. Malaquias é o último profeta. E Malaquias, ele vem num contexto, há mais ou menos 100, 110 anos ali, depois que o povo voltou do exílio na Babilônia. O povo tinha passado quase 70 anos na Babilônia. O povo tinha sido levado cativo ali por volta do ano 598 a.C., e tinha ficado ali até por volta do ano 28, ano 30 depois de Cristo. Ou seja, quase 70 anos, vivendo numa cultura pagã, vivendo entre um povo que vivia uma vida depravada, vivendo no meio de um povo que não cultuava a Deus, vivendo no meio de um povo que não tinha uma vida com Deus. Com isso, muitas pessoas que nasceram na Babilônia, israelitas, filhos de judeus, tinham esquecido como que era servir a Deus. Me lembra de Moisés. Moisés, ele passa na verdade ele nasce no Egito, mas o povo passa tanto tempo no Egito, que Moisés pergunta para Deus, eu vou lá falar do Senhor para esse povo, mas no nome de quem eu estou indo? O povo já não sabia mais quem era Deus. O povo já não tinha mais vida com Deus. Se parece com Jó também, porque Jó fala no final do seu livro, no capítulo 42, que ele conhecia Deus só de ouvir. Imagina aquelas pessoas que nasceram dentro da Babilônia, conhecia Deus, conhecia as histórias dos pais, Abraão, Isaac, Jacó, somente porque as pessoas, os seus antepassados contavam. O rei Ciro, rei persa, ali por volta do ano 530, 538 antes de Cristo, ele manda o povo voltar. O povo volta para reconstruir o templo, reconstruir a cidade e reconstruir suas vidas. Mas interessante que a primeira atividade, primeira obrigação do povo, primeira responsabilidade desse povo era reconstruir o templo. O povo volta com Zorobabel, felizes, jubilosos, porque agora estavam voltando para casa. Parece conosco, né? Quando a gente voltou com os cultos presenciais, né, pastor? Ficamos felizes em pregar, não simplesmente para as câmeras, mas agora vendo os rostos dos irmãos. O povo voltou jubiloso, voltou feliz. Deus levanta 2 profetas, profetas Ageu e profeta Zacarias. O profeta Ageu, ele profetiza pouco tempo, 4 meses, o profeta Zacarias quase 2 anos, mas a mensagem daqueles 2 profetas era, sirvam o Senhor, vamos ser diligentes, vamos construir o templo. De volta a Neemias e Esdras também, né? A gente tem Neemias como governador, ali daquela província medo-persa, e nós temos Esdras como um sacerdote. O povo volta feliz, só que o povo, meus irmãos, não reconstrói o templo. O povo ele vai cuidar das suas vidas, vai construir suas casas, construir os muros, construir a cidade e deixa o templo de lado. Nós não podemos cometer o mesmo erro, amados. Com essa pandemia, agora, a gente tem culto pela internet, né? A gente abre o nosso celular todas as noites, tem alguém pregando. Isso somente não basta. Nós temos que congregar. Sabe o que é interessante, queridos? Isso é só reflexo da nossa vida com Deus. O desejo de vir para a igreja, o desejo de congregar, o desejo de estar com os irmãos, é reflexo da minha vida
de culto durante a semana. Nós não podemos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu quando voltou para Israel vindo da Babilônia. Esqueceram de cultuar a Deus, esqueceram de servir a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19, ele fala que nós somos representantes de Cristo, que nós somos sacerdócio real, que nós somos povo de Deus, que nós somos nação santa. O povo de Israel, a nação de Israel no Antigo Testamento, é a igreja no Antigo Testamento. Hoje, a igreja do Senhor é o Israel de Deus, e nós precisamos levar uma vida santa e pura para esse nosso Deus. Eu enxergo 3 perigos, meus irmãos, ao mesmo tempo dessa dualidade, da beleza de servir a Cristo, da beleza de ter uma vida de culto, mas os perigos relacionados a essa vida de culto. Consegue enxergar 3 perigos aqui? Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Do versículo 6 ao versículo 8, o primeiro perigo é nós darmos para Deus um culto sem reverência. É um culto sem temor. É um culto sem reconhecer quem Deus é. A palavra de Deus para esse povo, através do profeta Malaquias, no versículo 6 ele vai usar uma metáfora aqui. Ele está falando, olha, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me respeitam? Essa mensagem é endereçada aos sacerdotes. Mas hoje todos nós temos essa tarefa de pregar Cristo, de servir a Cristo, de cultuar a Cristo. Ou seja, essa mensagem hoje, ela também é endereçada não somente para os pastores, mas para todos os crentes espalhados pela face da terra. E é interessante que os sacerdotes estavam desprezando e menosprezando. Preste atenção nessa última palavra que eu estou falando para vocês. Menosprezando a atividade de servir a Cristo. É interessante que no versículo 6 vai dizer assim, o Senhor diz a vocês, crentes, sacerdotes, se o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor, se eu sou pai, se eu sou Senhor, onde me está a honra e o respeito que vocês devem me dar aqui? Eu mereço. Vocês desprezam o meu nome. Ele vem falar de pai, meus irmãos, porque pai, ao mesmo tempo que nós temos intimidade com o nosso pai, ao mesmo tempo que nós respeitamos o nosso pai, ao mesmo tempo que nós amamos o nosso pai, nós temos que ter essa intimidade com ele, né? De amigo. Nós temos que ser amigos dos nossos pais terrenos. E com Deus é assim. Nós temos que ser amigos de Deus, porque Ele nos chama de amigo, mas nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Pai e Ele merece honra. O 5º mandamento do Decálogo, lá em Êxodo, diz que honra o teu pai e a tua mãe para quê? Se prolongue os seus dias na terra. Meus irmãos, ali não há condicional. Ali não está falando, honra o seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, vírgula, se eles forem bons, não, lá está falando honre. Não tem condicional, eu devo honrar o meu pai, sendo o meu pai quem ele for. E Deus está falando através aqui do profeta Malaquias, por que vocês não me respeitam? Por que vocês não me honram? Meus queridos, nós devemos tomar cuidado como que nós estamos levando a nossa vida cristã. Sabe, o que eu vejo muitas vezes é um aglomerado de pessoas dizendo que são crentes. A vida cristã, meu querido, é muito além de você carregar uma Bíblia embaixo do braço. A vida cristã, ela é mais do que você dizer para as pessoas que você é crente. A vida cristã, ela é além de você vir à igreja aos domingos. É como eu estou falando para os irmãos. A nossa vida de culto diário só revela quem nós somos no culto público. O desejo de vir para a igreja, o desejo de estar com os irmãos, o desejo, meus irmãos, de servir a Deus. Ele vem usar outra expressão, como o Senhor. Isso quer dizer que não lhe demonstravam respeito, obediência de servo. O culto deles eles davam um culto para Deus de qualquer forma. Não era de coração, não era respeitoso, não era aquilo que vinha do coração deles. Era simplesmente um mero ritual. Vida cristã não é religiosidade, meus irmãos. E
profeta vem falar aqui, ali no versículo 8, ele vem dizer assim, olha só para vocês verem: acaso é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresente essa oferta ao seu governador. Provavelmente, esse governador aqui não é Neemias, porque Neemias ele tinha ido à Babilônia nesse mesmo tempo que Malaquias escreve a carta, esse livro. Malaquias escreve esse livro 100 anos depois que Zacarias e Ageu escrevem, profetizam. Ou seja, o povo, logo que voltou da Babilônia, não cuidaram do que deveriam cuidar, e se passaram 100 anos, e o povo eles continuavam aqui na mesmice, na religiosidade e longe de Deus. E o profeta fala, vai lá, oferece para o governador de vocês. Sabe o que parece às vezes, meus irmãos? Se tem alguém nos vendo, se é para outra pessoa, a gente faz bem. Aí vem aquela desculpa que a gente usa muito, né? É para Deus, Deus ele entende. É por isso que deve ser bem feito, meus irmãos. É por isso que eu tenho que fazer com zelo. É por isso que eu tenho que fazer com amor. É por isso que eu faço para o meu Senhor. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês em casa, preste atenção nisso. Se o sagrado não for sagrado no meu coração e na minha mente, exteriormente, ele também vai ser um mero ritual e uma mera religiosidade. Se o sagrado, como diz uma música, que diz assim, agora tanto faz o que é sagrado, nada importa se isso tudo não for santificado, bem no interior do meu peito deserto. Ou seja, se o meu peito não estiver aquecido, se o meu coração, se o meu entendimento não estiver em plena comunhão com o sagrado, eu não vou prestar um culto com reverência. Eu não vou prestar um culto de verdade para o meu Deus. Será que nós temos feito da mesma forma que esses irmãos do passado, meus irmãos? Será, queridos? Eu vejo que nós devemos aprender com o passado. Eu gosto muito de história. A história revela quem nós somos. E nós precisamos olhar para a história e aprender com ela. É interessante que o profeta Zacarias, Deus fala uma coisa parecida com ele. Ele olha para o profeta Zacarias e fala para o profeta Zacarias falar para o povo, para esse povo aqui, 100 anos antes de Malaquias: não cometam o mesmo erro dos seus antepassados. Porque Deus levantou profetas para falar para esse povo que eles precisavam levar uma vida santa, uma vida pura, uma vida de relacionamento com Deus, e eles não levaram, e eles foram cativos para a Babilônia. Meus irmãos, esse tempo que nós estamos passando pode revelar muitas coisas boas em nós e para nós. Nós podemos aprender muitas coisas dentro desse momento que nós estamos passando. Nós podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Jesus, certa vez, ele tem um encontro com os religiosos da sua época, os fariseus e os sacerdotes religiosos, que prezavam só pela aparência, e ele diz para esse povo, Mateus 15, versículo 8, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Meus irmãos, como é bom ter um coração perto de Deus. Como é bom ter o nosso coração aquecido por Deus. Como é bom durante esse momento que nós estamos passando. Não é pandemia, não é o medo da morte que tem que nos afetar. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, o momento, ditem a nossa fé e a nossa vida. Nós não agimos pelas circunstâncias, mas nós não agimos pelo que vemos, nós agimos pela fé. É pela fé, queridos. O nosso culto precisa ser um culto com reverência, e eu não estou falando simplesmente desse culto público, mas eu estou falando da nossa vida. Muitas pessoas têm usado a muleta, a desculpa da pandemia para não estar congregando, meus irmãos. Isso é um perigo. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é um perigo. Outra coisa muito interessante e outro perigo que o profeta Malaquias vai mostrar para nós aqui é que nós não podemos deixar que o nosso culto seja um culto sem espiritualidade. E os sacerdotes nos mostram isso. No versículo 9 ao versículo 11, acompanha comigo, por favor.
É perfeito isso aqui, porque Deus ele ensina para o povo através de atitudes desse povo. Ele fala, olha, vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque Ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Contudo, o meu nome é honrado de manhã e até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, todo mundo reconhece que eu sou Deus, até os pagãos, até as pessoas que não me servem, reconhecem que eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu acho interessante quando nós lemos ali a história, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, a história do povo de Deus guerreando ali pela terra prometida, guerreando para defender sua terra. Êxodo também a gente vê isso até uma cena de Moisés, que Moisés orando ao povo, ele continuava com a mão erguida e o povo ganhava a batalha, abaixava a mão, o povo perdia a batalha. E é interessante, quando você vai lendo esses livros dos reis, você percebe que o povo inimigo, eles não tinham medo do povo de Israel, mas eles tinham medo de quem? Do Deus de Israel. Eles reconheciam quem era Deus. E Deus está falando para esse povo aqui, vocês não estão me servindo mais. Vocês acham que eu devo atender às suas súplicas? Vocês acham que eu devo atender às suas orações? Esse texto que nós lemos agora, do versículo 9 ao versículo 11, me faz lembrar Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Deus escreve aquelas 7 igrejas, Ele elogia, e Ele dá obrigações, tarefas a serem cumpridas, mostra onde eles estão errando, mas tem uma igreja que me chama a atenção. Apocalipse 3, do versículo 16 em diante, fala mais ou menos ali, 16 em diante, fala da história da igreja de Laodiceia. É a única igreja das 7 igrejas do Apocalipse que não recebe nenhum elogio. Mas na cabeça deles, eles são santos, são bons, são perfeitos, são espirituais demais, e está tudo tranquilo. Meus irmãos, eles chegam a dizer, nós temos tudo o que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada. Ao ponto de um texto que muitas pessoas usam esse texto errado, esse texto não é um convite, é uma exortação, Apocalipse 3:20, Deus fala para o povo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está falando, vocês estão aí cultuando e eu estou de fora. Vocês não estão me cultuando, vocês estão cultuando outra coisa, mas não sou eu. Eu estou de fora, mas eu sou tão bondoso, eu sou tão misericordioso, que se vocês abrirem, eu entrarei e darei a oportunidade de vocês de ceiarem comigo. Deus fala isso para nós, meus irmãos. Meus irmãos, a maior demonstração de amor, quem é pai aqui, está aqui na igreja, quem é pai que está em casa, sabe que a maior demonstração que um pai pode ter para com o filho é a exortação. Quando um pai exorta o filho, quando um pai corrige o filho, ele está demonstrando que ele se preocupa com o filho, que ele ama o filho. Muitos comentaristas dizem que esse texto, ao mesmo tempo que é um texto duro e um texto de muitas exortações, é um texto recheado de amor. Porque Deus está demonstrando o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se preocupa conosco. E Deus está falando para nós, é aquilo que diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Deus está falando, meu filho, você precisa ser espiritual. As coisas de Deus, elas não se discernem espiritualmente, fisicamente, carnalmente, mas é espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele vem dizer que a cruz de Cristo, para muitas pessoas, é vergonha, mas para nós que somos filhos dele, é poder de Deus para a salvação. Em João capítulo 4, naquele diálogo entre Jesus e a samaritana, no versículo 23 ao versículo 24, o próprio Jesus, depois que ele é indagado pela mulher samaritana, onde era o lugar certo de adorar a Deus, se era no Monte Gerizim, se era no templo em Jerusalém,
Jesus diz para essa mulher: é chegado o momento, e já chegou esse momento, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Um culto espiritual, meus irmãos, é um culto aquilo que eu disse para vocês em Romanos 12, versículo 1. Eu sei o porquê que Cristo morreu por mim. Eu sei quem eu era. Eu sei que eu era indesejável. Eu sei que eu era culpado. Eu sei que eu não merecia e Ele me deu. Eu sei o que Ele fez por mim. Isso mostra para nós, e é isso que o profeta está dizendo no versículo 9, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Charles Adam Spurgeon, ele vai dizer que se nós somos fracos na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus, toda a nossa vida será um fracasso. Em todas as áreas da nossa vida, nós seremos fracos. Meus irmãos, não há vida espiritual sem relacionamento com Deus. Não há, não há. E isso eu afirmo para vocês com toda certeza. Com toda certeza. Jesus, em outro encontro com aqueles fariseus e religiosos da época, em Mateus 23, no versículo 24 e 26, Jesus chega diante daqueles homens e diz para ele: condutores de cegos, coais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Meus irmãos, e isso é conversão. A conversão se dá primeiro, no momento que eu entendo que eu sou pecador, que eu sou culpado, que eu errei, que eu necessito da graça, e eu me prostro diante de Cristo. Uma vez que eu me prostrei diante de Cristo, começa agora em mim o que, meus queridos? Uma transformação de mente. Uma vez que a minha mente é transformada, a minha cosmovisão, a minha visão é transformada, de mundo, das coisas, de como eu devo agir, e depois de tudo isso, as minhas atitudes, elas vão mudar. Elas mudam. As minhas atitudes mudam. Estava vendo uma pregação uns dias atrás, até compartilhei nos grupos da igreja, em alguns grupos da igreja. Achei interessante o que o pastor dizia. Ele disse: olha, no meu tempo, quando eu era mais novo, quando as pessoas se convertiam, elas mudavam a mente, mudavam os amigos, mudavam os hábitos, mudavam seus gostos. Hoje não. Hoje as pessoas se convertem, elas querem continuar com a mesma vida, com os mesmos amigos, indo nos mesmos lugares, pensando as mesmas coisas. Será que isso é uma conversão genuína, meus amados? É impossível, meus amados, ter uma vida com Deus e ser a mesma pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo, ele tem novas atitudes, eles são novas criaturas. John Piper, ele vai dizer que um relacionamento com Deus, ele é fundamentalmente através do Espírito Santo, da oração e da palavra. Acontece quando eu tenho isso na minha vida diária. Quando nós temos um relacionamento com Deus, o versículo 10 e o versículo 11 se faz verdade, porque nós temos conhecimento de quem é Deus. No versículo 10 ao versículo 11, o profeta chega a dizer para esses religiosos, fala: quem dera alguém fechasse a porta. Parece a igreja de Laodiceia, né? Quem dera alguém fechasse a porta para que ninguém começasse esse culto, porque eu não tenho prazer nele. Eu vou além, meus amados. Será que a nossa vida ela é prazerosa ao nosso Deus? Será que o meu caminhar, será que o meu dia a dia, será que o meu conviver com as pessoas, Deus olha para mim e fala como disse sobre Jó? Meu filho justo e fiel. Será, meus amados? Uma vida espiritual nos leva a um relacionamento, que nos leva a um conhecimento de quem é Deus. Isso nos leva a ter temor, isso nos leva a entender quem Deus é, isso nos leva a entender que as próprias pessoas que não servem a Deus, elas temem a Deus. Tiago diz que, na sua carta, que até os demônios creem e tremem diante de Deus. O nosso Deus é poderoso, queridos. Nós servimos um Deus poderoso. Não é vírus que vai nos afastar dele. Não é momento difícil que vai nos afastar dele. Não é a perseguição que vai nos afastar dele. A perseguição não nos afasta dele, a perseguição nos aproxima dele. Nós não precisamos achar que nós não seremos perseguidos, porque nós seremos.
No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, o próprio Jesus disse: felizes os perseguidos pelo meu nome, porque eles serão consolados por mim. Isso é um privilégio que nós temos de cultuar a Deus, meus irmãos. É um privilégio que nós temos de ser cartas vivas. O Evangelho, meus irmãos, ele precisa ser verbalizado. Não adianta simplesmente com bom testemunho a gente achar que as pessoas se converterão com bom testemunho. O bom testemunho, ele abre caminho, porque a Bíblia fala que o Evangelho ele precisa ser verbalizado. Nós precisamos pregar os pilares do Evangelho. Deus, um Deus criador. Precisamos pregar que nós rebelamos contra Deus. Precisamos pregar que existe um Jesus Cristo que veio a essa terra e morreu por nós. E como diz Paulo na primeira carta ao Timóteo, é o único elo, é o único mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos pregar que tem uma responsabilidade humana. Nós precisamos nos prostrar diante de Cristo. Mas quando nós andamos como Cristo andou, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós somos cartas vivas aí fora. As pessoas olharão para nós e elas vão ter desejo de ouvir aquilo que nós temos para falar. Porque nós amamos Deus. O bom disso é que em João 15, no capítulo 15, no versículo 15, o próprio Jesus diz para nós: eu não chamo vocês mais de servos. Não, vocês não são os meus servos. Eu chamo vocês de filhos, de amigos. Porque tudo que o Pai tem me tornado conhecido, eu tenho dado a vocês, eu tenho dado a conhecer a vocês. Meus queridos, como que nós temos levado a nossa vida cristã? Será que nós somos espirituais? Aí você me pergunta: pastor, mas o que é ser espiritual? Espiritual é quando nós enxergamos a vida de outra forma. Nós não olhamos para essa terra, mas nós olhamos para o que é eterno. Nós não olhamos para o que é corruptível, mas nós olhamos para aquilo que é incorruptível. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está na segunda vinda de Cristo, na parousia de Cristo, ou seja, na volta gloriosa de Cristo. Nós esperamos ansiosamente. A palavra de Deus diz que a própria natureza, meus queridos, geme ansiosamente pela volta de Cristo. Seres espirituais é nós entendermos aquilo que foi pregado na semana passada, é vivermos nessa terra como peregrinos, como diz John Bunyan no seu livro O Peregrino. Nós estamos aqui de passagem, porque o que nos guarda é a morada celestial, e isso tem que acalentar o nosso coração. O terceiro e último perigo, meus amados, é nós darmos um culto para Deus, ou seja, termos uma vida de culto a Deus sem zelo. Ah, queridos, se nós não entendermos que nós temos que ter reverência, conhecimento de quem é Deus, e se nós não entendermos que a nossa vida precisa ser uma vida espiritual, nós não teremos uma vida de zelo. Não teremos. Nós seremos, sabe como? Pessoas que chegam e vivem de qualquer forma. O profeta, no capítulo 12, no versículo 12 ao versículo 14, ele vai dizer coisas que me assustam aqui. Mas quando eu olho para essas ações aqui, para essas atitudes, e eu olho para a minha vida, eu percebo que eu tenho atitudes parecidas com a deles. Essas pessoas estavam mentindo para Deus. Essas pessoas estavam falando que ofereceriam sacrifício para Deus, puro, santo, mas na verdade não ofereciam. Ofereciam animais sujos, animais aleijados, até pior que isso, meus irmãos, animais roubados. Quando você pega o texto e você olha no versículo 12, o profeta está dizendo assim, olha só para vocês verem, versículo 12: mas vocês com suas ações desprezam o meu nome, ao trazerem alimentos desprezáveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a minha mesa, diz o Senhor, e dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam as minhas ordenanças, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem ofertas de animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar das mãos de vocês esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai trabalhando a ideia, maldito seja o trapaceiro, e vai falando daquelas pessoas que prometem, mas não cumprem. E é interessante que no final do versículo 13, no começo do versículo 13, melhor dizendo, o profeta diz que o povo falava que
estava difícil servir a Deus. Na tradução Almeida fala que canseira. As pessoas estavam com preguiça de servir a Deus. Não parece muito diferente de nós, né? Às vezes quando nós ficamos com preguiça de vir à igreja, com preguiça de servir a Deus, com preguiça de trabalhar, com preguiça de termos responsabilidades na igreja, com preguiça de servir a Deus com o talento e dom que Ele nos deu. O profeta Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxadamente. Não tem prazer no que faz. Serve a Deus de qualquer jeito. Serve a Deus porque tem que servir. Meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Nós não podemos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós não podemos servir a Deus por costume e simplesmente porque nos foi ensinado pelos nossos pais e a gente serve costumeiramente. Vamos aqui, vamos levando. Nós não podemos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós devemos servir a Deus porque Ele é o nosso Salvador e Ele é a nossa vida. Como diz em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós somos os ramos e Ele é o caule, Ele é o tronco. É Ele que dá seiva para nós, é Ele que dá vida para nós, é Ele que dá sustento para nós. O povo estava servindo a Deus de qualquer forma aqui, meus amados. Sabe o que me espanta? É que o povo tinha passado quase 70 anos na Babilônia e eles não tinham aprendido. Do profeta Zacarias e do profeta Ageu até Malaquias já tinha se passado quase 100 anos, e o povo não tinha aprendido. E eu vou além, até nos nossos dias, muitas pessoas não aprenderam. Acham que porque toca no ministério de música, porque dá uma aula aqui, faz uma outra coisa ali, acham que está tudo bem. Não esqueçam, meus queridos, que a palavra de Deus diz que muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, Ele vai dizer para nós, afastem de mim, porque eu não vos conheço. Esse texto que eu li para os irmãos aqui em Malaquias me faz lembrar uma história, que está lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 10. Vocês lembram de Safira e Ananias? Vocês lembram da promessa que eles fizeram? E é interessante que o apóstolo Pedro, ele vai dizer para Ananias, por que vocês estão mentindo? Acaso, vou usar um termo dos nossos tempos, acaso a fazenda, acaso o campo, acaso tudo que vocês tinham, não era de vocês mesmos? Por que vocês venderam e falaram que ia dar tudo para o Senhor? Vocês não tinham necessidade de fazer isso. Não precisava de fazer isso. Vocês podem dar aquilo que vocês querem dar. Mas uma vez que nós prometemos, deve ser cumprido. Por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós prometemos. Vocês não prometem para pastor A, pastor B, liderança A, liderança B. Nós prometemos para Deus. Naquele momento, Ananias é fulminado e morto ali. Chega a sua esposa e ela comete o mesmo erro, mentindo. O povo aqui, meus irmãos, nesse contexto, estavam roubando animais para servir para Deus. A lei levítica, que está lá em Levítico 22, no versículo 19, em Deuteronômio 15, versículo 21, fala que esse animal que era sacrificado para Deus deveria ser separado. Animal de 1 ano, macho, puro, sem nenhum machucado. Mas o povo estava dando animais aleijados, animais impuros, roubados. Estava desprezando a mesa do Senhor. Ou seja, um culto totalmente sem zelo. Meus irmãos que estão em casa, Deus nos deu um privilégio tremendo. Nós não podemos zombar desse privilégio, levando uma vida de qualquer forma. Que privilégio maravilhoso que nós temos de poder cultuar, meus irmãos. Que privilégio que nós temos de levantar pela manhã e reconhecer que a bondade de Deus nos deu mais um dia de vida. Que privilégio que nós temos de poder pedalar, de poder viajar, de poder ver a natureza, de poder contemplar tudo aquilo que Deus deu para nós. Que privilégio que nós temos de ter uma casa para morar, de termos um sustento, de poder cultuar, meus irmãos. Isso é um privilégio, queridos. Nós devemos ter isso com zelo, com fervor, sabe, dando o melhor que nós temos. Meus irmãos, essa mensagem de hoje eu quero concluir fazendo as minhas considerações finais, chamando os irmãos
chamando a congregação, chamando a igreja Betesda, para que nós tenhamos uma vida que agrade o nosso Deus. Uma vida que venha louvar o nosso Deus com tudo que nós somos. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios: quer comais, quer bebais, fazei tudo isso para honra e glória de Deus, meus irmãos. Que o seu casamento seja para a honra e glória de Deus, que o seu trabalho seja para a honra e glória de Deus, que o seu caminhar no dia a dia seja para a honra e glória de Deus, que o seu andar seja para a glória de Deus, que as suas palavras sejam para abençoar as pessoas e seja para glorificar a Deus. Sabe, que o seu olhar de compaixão, de amor, durante esse tempo que nós temos vivido, cristão não precisa de entrar nessa polaridade que o nosso país está. O que nós devemos fazer é orar. E o que nós devemos fazer é demonstrar amor e compaixão pelo próximo. Não esqueçam que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades dominadores deste século, os quais o nosso Deus já derrotou na cruz do Calvário. E Ele diz para mim e para você que nós somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e irá completar até o dia dele voltar para nos buscar, queridos. E isso tem que nos impulsionar a levar uma vida de culto a Ele. Amém, queridos? Feche os seus olhos, por favor. Se você que está em casa, feche os seus olhos. Queria orar com você. Queria orar com os irmãos que aqui estão. Por favor, feche os seus olhos. Você que está em casa, por favor, ore com sua família. Você, pai de família, você, mãe, ore com seus filhos. Consagre a sua casa, consagre a sua família para o Senhor agora. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome nessa noite, Pai. Que o texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, se faça verdade em nossas vidas agora. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de culto ao Senhor. Que nós não venhamos viver como o povo aqui, no contexto de Malaquias, viveu. Que os meus irmãos aprendam com a palavra do Senhor e que eu também aprenda com a palavra do Senhor. Nós queremos ter uma vida consagrada, nós queremos ter uma vida de culto ao Senhor, uma vida com reverência, uma vida em verdade, uma vida espiritual, e uma vida com zelo, meu Pai, glorificando e honrando o Seu santo nome. Pai, venha ao encontro da nossa vida, que o Teu Santo Espírito domine o nosso ser, domine o nosso coração, vá ao encontro das pessoas que estão em casa, meus irmãos, nos ouvindo agora, vá ao encontro deles em nome de Jesus, derrama do Teu poder sobre a vida deles, sobre a casa deles, meu Pai, tira todo medo, tire toda ansiedade, tire todo o pavor que esse tempo tem trazido ao nosso coração, e ajude, meu Pai, que a nossa fé venha aumentar, a nossa confiança, meu Pai, seja totalmente depositada em Ti, sabedores, meu Pai, de que em Ti somos mais que vencedores, e como diz Romanos 8, do versículo 35 em diante, quem nos separará do amor de Cristo? Nada, meu Pai, pode nos separar de Ti, não é pandemia, não é vírus, não é dificuldade, nada nos separa do Senhor. Queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, e queremos ter uma vida de culto, com um aroma suave e agradável a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém, em nome